Doutora Denise Albano, pelo que a senhora já tem tido conhecimento naquilo que foi publicado e revelado aí pela Procuradoria-Geral da República, existe algum resquício de direito nessa denúncia apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro pelo Paulo Gonet? Difícil vislumbrar, não é, Erivan? Toda uma narrativa onde você não consegue encaixar bem as peças. Estranhamente, uma introdução bastante valiosa, como que para apresentar um contexto, o Judiciário, juntamente com o Ministério Público Federal, a Justiça Eleitoral, tendo um papel crucial para salvar a democracia, dando a entender que, de fato, o Estado Democrático de Direito encontrava-se em um risco real, concreto, tudo para impor, de fato, essa narrativa de que o sistema não admitiu a vitória do Bolsonaro, o seu perfil conservador, de uma direita autêntica, não fisiológica, e arrumaram o Lula, de descondenar o Lula. Tudo isso a gente viu do processo eleitoral, o que aprontaram, o que fizeram. Não podia ser dito que Lula era amigo do Maduro, não podia ser dito que o PT é a favor do aborto, do assassinato de crianças, que apoia ditaduras, que é a favor da ideologia de gênero, sem esquecer a corrupção, que é marca registrada, que é selo indelével das gestões petistas. É claro que era importante criar todo um enredo para impedir o retorno de Bolsonaro ao poder. Eles tiveram disseminar essa história de que houve uma tentativa de golpe capitaneada por Bolsonaro, torná-lo inelegível, disseminar na opinião pública que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, que ele não pode retornar ao poder, e dessa forma fizeram essa denúncia, veja, ausente de provas materiais, é minuta, apócrifa, ou seja, sem identificar propriamente a autoria, é mencionar um decreto para um estado de sítio, um estado de defesa, o que seja, o que está previsto na Constituição e que depende de aprovação do Congresso Nacional. Como é que é golpe com a aprovação do Congresso Nacional? Como é que é golpe armado, organização criminosa com emprego de armas? Se no dia 8 de janeiro, que seria o ápice da tentativa de golpe, o que se encontrou na mão de pessoas foi a Bíblia, foi bolinhas de gude. Que golpe armado é esse? Do ponto de vista jurídico, eu, como professora de processo penal, esta semana estou dando aula sobre lei de organizações criminosas, sobre colaboração premiada. É um absurdo, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê nessa denúncia, apoiada principalmente na colaboração premiada do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, claramente uma pessoa que foi coagida a construir todo um conjunto de declarações de modo a incriminar Bolsonaro e o entorno, o general Heleno, o general Braga Neto. Claramente o cara recebeu até ameaça de ter sua esposa e sua filha implicadas nisso, correndo risco de ser presas. Outra questão, está claro na lei que regulamenta a colaboração premiada que em nenhum momento o juiz pode participar das discussões, das tratativas em torno da finalização do acordo de colaboração premiada. Concluído, ele apenas examina. Foi voluntária? Veja que de voluntariedade, no caso do Mauro Cid, não houve. Ele foi coagido, claramente torturado. Cadê o Gilmar Mendes, que dizia que pessoas presas, na época da Lava Jato, estavam sendo coagidas, que era o Paulo de Arara do século XXI? Então,
O que o juiz deve examinar é a voluntariedade, a regularidade e legalidade dessa colaboração premiada e a efetividade. Foi esclarecida a estrutura da organização criminosa? Foi recuperado o produto do crime, se a organização criminosa teve algum proveito? Ajudou a prevenir crimes praticados por essa organização criminosa? Que efetividade houve? Então, assim, Erivan, é lamentável o que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Do ponto de vista, volto a dizer, jurídico, a presunção de inocência, Lula dizer que Bolsonaro tem que provar a inocência dele, a lógica do direito é que quem acusa é que tem que provar a culpa de quem é acusado. Não é a pessoa provar sua inocência, ela se defende, refuta, apresenta provas contrárias. A questão também da necessidade de que uma denúncia e muito mais uma condenação não pode se apoiar basicamente em declarações, em falas, em indícios, que é necessário ter provas materiais, concretas. Então, o princípio do estado de inocência, o princípio da imparcialidade do juiz, o princípio do juiz natural querem que o julgamento fique na primeira turma, composta pela trinca do consórcio Supremo, governo Lula. Que trinca é essa? Zanin, Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, que sumiu com as imagens do 8 de janeiro, e Carmen Lúcia e Fux. Já há uma mobilização de alguns ministros dizendo não, a matéria como essa tem que ser julgada pelo pleno, porque eles não querem que haja debates, discussões com visões contrapostas a essa narrativa do golpe. É isso, Erivan. É uma situação que eu diria lamentável do ponto de vista jurídico. Toda a sistemática do processo penal brasileiro vem sendo atropelada sob o olhar cúmplice de diversos professores de direito, constitucionalistas. Vi alguns em programas, principalmente da Globo News, elogiando, dizendo que é uma peça maravilhosa, é como um filme. Olhe, eu ouvi que uma denúncia é como um filme. Lamento, mas em quase 30 anos de magistério, eu diria que há um sentimento de completa vergonha alheia de ver colegas, professores de direito, mencionando isso em torno de uma peça que é um amontoado de narrativas, de peças que não se encaixam e desprovidas de substância probatória maior.